Fala, meu povo. Hoje eu vim compartilhar com vocês essa pequena grande transformação que eu fiz aqui na sala de casa. Essa minha parede aí, ela teve um problema numa encanação da casa do vizinho e infiltrou a parede toda e resultou nisso aí que vocês estão vendo. A parede molhou toda e descascou toda essa parte. Resolvi dar uma arrumada aqui, dar uma organizada na casa pro fim de ano e tal. E fiz tudo na base da gambiarra e fiz tudo eu mesmo, porque dinheiro não tá fácil para ninguém, então a gente tem que meter a cara e fazer. Usei uma faquinha de serra para retirar, para rapar a parede e as partes que ainda tinha massa corrida solta, né? Porque na realidade se usa uma espátulazinha para isso, só que eu não tinha, eu usei a faquinha de serra e deu o mesmo resultado. Fui lixando aí as partes, lixando, ó. Fui rapando com a faca as partes que ainda estavam soltas, a massa corrida, olhando tudo certinho para ficar bem feito, né? Um serviço bem feito. Reparem que a massa corrida cai no chão, essas partezinhas, sujeirinha branca no chão, é o restante da massa corrida da parede que está solta, que só em passar a faquinha ela cai. Aí é porque o vídeo tá acelerado, mas tinha bastante partes ainda que a massa corrida estava solta. Usei a massa corrida e essa massa corrida de caixinha que eu encontrei, um preço mais acessível, né? E usei essa espátulazinha de colocar rejunte em cerâmica, piso, essas coisas. Fui passando aí na parede toda, preenchendo bem os buracos que ficaram da onde eu retirei a massa corrida. E eu apliquei bastante, ficou um relevo assim, porque depois eu dava acabamento na lixa para a parede ficar lisinha. Fui passando aí, preenchendo todos esses buracos. Essa outra parte ali de perto do rack, que já tá branco, eu já tinha feito com um pouquinho de massa corrida que eu tinha aqui, só que não deu. Para fazer essa parte aí eu não gastei nada, porque aqui em casa qualquer benefício que fizer na casa, a gente consegue descontar no valor do aluguel, né? Só que eu preciso comunicar o dono daqui da casa antes. Aí eu já tinha conversado com ele há um tempo atrás. Esperei dezembro chegar para mim poder fazer isso. Gente, me acompanhe lá no meu Instagram. Assim que eu terminei essa parede, eu mostrei para vocês lá no Instagram como tinha ficado, os acabamentozinhos, mostrei várias coisas. O meu Instagram é onde vocês acompanham o meu dia a dia, certo? Onde vocês conseguem me acompanhar mais de perto. Todo dia eu posto coisa por lá e tem algumas coisas que eu posto lá e não posto aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever aí também no canal, deixar o like, comentar o que é que você achou do vídeo, certo? Para ajudar a fortalecer o canal aí, para ajudar no crescimento, para fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Só aplicando aí com bastante calma, paciência. Aí é porque o vídeo tá acelerado, mas eu fiz com calma. Assim, demorou, eu levei uns 4 dias para fazer tudo isso, porque aqui tava chovendo. Tava chovendo bastante os dias que eu tava fazendo. E por estar chovendo, demorava a massa corrida, demorava para secar, tudo demorava para secar, né? Por estar chovendo. Aí eu levei 4 dias, mas eu creio que se fossem dias quentes, eu teria levado uns 2 dias no máximo. Fez um pouquinho de sujeira, fez um pouquinho de bagunça, mas o que importa é que eu não gastei nada. Essa parte aí eu vim com uma lixa, gente. Eu não usei lixa de parede, tá? Eu usei uma lixa aqui que eu tinha já bem fininha para madeira. É o certo? Não, mas era o que eu tinha e o intuito que eu quis
que eu propus para esse vídeo foi gastar o menos possível. Ou seja, como eu já tinha uma lixa aqui que daria para fazer a mesma coisa, eu não iria comprar outra. E deu super certo, foi super tranquilo. Eu usei máscara aí porque solta muito pó na hora de lixar, massa corrida, mas deu tudo certo. A lixa de madeira serviu perfeitamente. Se você for fazer e quiser comprar, a indicada é a de parede. Aí a tinta, eu mexi bem essa tinta ela tem um acabamento fosco. Fui adicionando esse corante aí preto por gotinhas mesmo, ia colocando as gotinhas e ia mexendo, colocando as gotinhas e ia mexendo, até chegar ao tom de cinza que eu queria, porque eu queria duas paredes laterais cinza e a parede central eu queria com tijolinho. Só que eu não queria um cinza tão escuro e nem um cinza tão claro. Fui adicionando o corante aí até chegar ao tom que eu gostei, né? Que foi esse tom aí. Assim, um cimento queimado, porém mais claro que o cimento queimado. Assim que eu cheguei no tom, eu já fui pintando logo a parede aí, né? Essa partezinha onde tem a tomada, depois eu fiz o acabamento com pincel menor. Comprei uns 4 rolos para fazer isso, sempre comprando um rolo errado, sempre comprando um rolo errado. Até que um deu certo, que foi esse aí que eu tô usando. Essa tinta até que ela é boa, porque ela não tem cheiro. Ela é à base de água também. Dá para diluir ela um pouco em água. Ela não tem cheiro forte, nada. E ela cobre super bem. Teve algumas partes aí que ficou assim, não cobriu também por conta do rolo, né? Eu pintei essa parede lateral e essa outra do outro lado. Né? E esse balcãozinho ali embaixo. Para fazer os tijolinhos eu usei essas embalagens aí que vem dessas casas de embalagem. Coloquei um pouquinho de água que eu achei que fosse suficiente nesse potinho aí para encher as forminhas que eu tinha tudo. E fui adicionando o gesso. Os primeiros que eu fiz, eu coloquei pouco gesso e ficou água. Sim, demorou muito para secar. Aí eu fiz uma massa mais grossinha, sabe? Assim, uma massa mais grossinha do gesso. Aí foi mais rápido para secar. Depois que eu fiz, só fui adicionando nas forminhas, dando algumas batidinhas nas forminhas para ficar tudo certinho, né? E esperei secar. Uns 10 minutos estava seco. Aí eu fui fazendo isso. Esse é o gesso cola que eu usei, que é uma mistura do pozinho do gesso cola com água. Para fixar o tijolo negredo, eu só passei um pouquinho de gesso cola aí no tijolinho, espalhei bem com a colher mesmo, posicionei na parede, pressionei um pouco e estava pregado. Comecei a fazer aí pela parte de cima, porque caso a parede ficasse torta, ela ia ficar torta para baixo. Assim, num lugar como tem o rack, não iria aparecer tanto a parede torta, né? Só que teve alguns tijolinhos desse que eu tive que serrar para eles ficarem menor, porque se eu colocasse ele do tamanho que ele era, da largura que ele era, a parede com certeza ficaria torta. E eu não queria isso, eu queria ela o mais reta possível. Para dar o efeito de tijolinho, para não ficar uma carreirinha certa, assim, reta, eu fui colocando. Entre dois eu colocava um. Fazia a primeira fileira, aí no meio, entre na divisãozinha que fica de dois, eu colocava um. Aí vinha para a terceira fileira. E assim eu fui fazendo toda a parede. A parede foi bem tranquila de fazer. O que demorou mais foi o para fazer os tijolinhos, porque nessa parede eu usei 890 tijolinhos, porque os meus tijolinhos eles eram bem finos e essa parede é bem grande. Essa parte aí é onde eu serrei os tijolinhos para não ficar torto. Deixei essa parte aí
para fazer o acabamento. Aí é a parte que eu mostro o tanto de gesso que sobrou e o gesso cola também. Para fazer o acabamento ali da lateral, eu fui fazendo o seguinte: eu posicionava o tijolinho na parede, fazia um risquinho para marcar, né, o tamanho do tijolinho, vinha com a faquinha de serra e serrava o tijolinho. É bem tranquilo para serrar o tijolinho, né? O gesso ele é bem tranquilo para serrar. Com a faquinha de serra deu tudo certinho. E só fui fazendo isso. Posicionava na parede, marcava, fazia uma marcaçãozinha para marcar o tamanho certinho, serrava, passava o gesso cola, grudava na parede. E assim eu fui fazendo toda essa lateral até lá em cima. Foi bem tranquilo para fazer essa parte. Foi a parte mais rápida que eu achei assim para fazer. Ficou assim, depois de pronto, ele está uns tijolinhos mais claros e outros mais escuros, porque alguns já estão bem mais secos que outros, né? Essa parte aí eu fui fazer o rodapézinho aí de baixo, a partezinha de baixo, que ficou o espaço menor que a largura dos tijolinhos. Aí eu colocava na parede, no espaço que tinha, fazia a marcaçãozinha e diminuía a largura, serrava na largura para ficar mais fininho, para encaixar certinho nessa parte aí de baixo. Fui fazendo isso aí por todo o rodapézinho. Bem tranquilo para serrar o gesso, só fui com a faquinha de serra aí, rapando a partezinha de baixo, né? E deu super certo. Ficou muito bonita a parede. E por se tratar de uma parede grande, o que eu gastei foi só R$ 34. Eu achei que ficou tipo super em conta, porque eu já tinha visto com uma pessoa que trabalha com revestimento 3D, essas coisas, e essa parede, uma parede nesse tamanho para fazer, ficaria R$ 800, porque o tijolinho ele é comprado em alguns lugares que já vende pronto, o tijolinho é comprado por unidade ou por metro quadrado, né? Ainda teria a mão de obra e o orçamento que eu fiz ficou no valor de R$ 800, porém eu fui lá, meti a cara e fiz e gastei só R$ 34. Esse gesso cola ele é muito bom para fixar na parede, porque você passa, dá acionada no tijolinho na parede, ele já gruda, fica certinho lá no canto dele e não solda por nada nessa vida. Ah, mas e quando você sair da casa? Porque sua casa é alugada. Quando eu sair, a pessoa que venha morar vai encontrar uma parede bonita. O que importa é que agora eu tô com ela. Fiquem aí com o resultado final. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o seu like, certo? Comenta aí o que é que vocês acharam do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar sempre por dentro das atualizações aqui em casa. E eu espero vocês no próximo vídeo.